E aí, pessoal, tudo legal? Espero que sim, eu estou bem. Vamos começar agora a jornada pelos números complexos, um conjunto muito legal que de complexo só tem um nome, vocês vão ver. Vamos lá. Safadinhos. Vamos dar uma passeada rápida sobre os conjuntos numéricos que o ser humano desenvolveu, né, no passado da história. E o primeiro conjunto conhecido é o conjunto dos números naturais, fácil da gente lembrar para que serve, era inicialmente para fazer contagem, né? Então não existia o número negativo nem os números quebrados, eram números inteiros. Então tá aí, inteiros que eu digo completo, né? Porque os inteiros é o próximo conjunto. Aí a partir do momento que a gente começa a trabalhar com os números negativos, um outro tipo de conjunto já surge, né? Então o ser humano passou a conviver com a natureza do número negativo. O inteiro, então, é um tipo de conjunto que absorve os naturais e ele acrescenta os naturais negativos. O terceiro conjunto, não em ordem de importância, porque todos eles são legais, é o conjunto dos racionais. Então, a partir dessa etapa, os valores entre 0 e 1 passaram a ser representados também. Então, aquelas frações, aquelas coisas bonitas que nós conhecemos, surgiram para representar quantidades entre um número e outro, ou no caso, entre 0 e 1. Então, o que eu queria chamar a atenção para esse tipo de conjunto é justamente isso aqui, ó, que o conjunto dos racionais ele é representado por uma relação entre o número de cima, que a natureza dele é que ele seja um número inteiro, ou seja, ele pode ser positivo ou negativo, e aqui de baixo, é muito importante lembrar que o número que está embaixo, que é o denominador da fração, ele tem que ser um número negativo, excluindo-se o zero. Está aí o asterisco. Então, não existe a divisão por zero dentro do conjunto. Você já nem questiona isso daí para frente. A gente já sabe isso de outros carnavais, né? Mas só para relembrar esse tipo de estrutura de conjunto. O outro conjunto que complementa o primeiro é o conjunto que a gente chama de conjunto dos números irracionais. Qualquer número que a gente consiga transformá-lo numa fração, o nome já diz, uma razão, né? Ele é racional. A resposta dessa situação, se a gente vai calcular o valor de x aqui, teorema de Pitágoras, né, moçada? X ao quadrado igual ao quadrado, não sei o quê. Isso aqui vai dar raiz de 2. Esse tipo de número, ele não obedece a essa estrutura. Ou seja, eu não consigo transformá-lo numa fração. É um número importante, é um número conhecido, a gente conhece vários, né? O π é o outro também, raiz de 3, raiz de 5, por aí vai. Então, esse número não se enquadra, digamos assim, no processo da racionalidade, dos números racionais. E daí, esse conjunto é chamado de irracional por isso. Não é porque o conjunto dos irracionais é o número que não pensa, não tem nada a ver. Tá? Então, é um outro tipo de conjunto que complementa o nosso conhecimento de número. Juntar, então, os naturais. Vocês estão vendo que em termos de conjunto aqui, os inteiros eles absorvem os naturais, ou seja, os naturais eles é um conjunto que está contido dentro dos inteiros, certo? Já que os inteiros têm os naturais e têm os naturais negativos também. Os racionais, eles incluem todos os que estão ali. Ou seja, cada número inteiro, positivo ou negativo, pode ser resultado de uma razão. E os reais, então, é a reunião dos números dos conjuntos racionais com os irracionais. Por muito tempo, se bobear, a gente ainda encontra livros didáticos que fazem isso aqui, que colocam os irracionais como se fosse um conjunto dentro dos reais. Isso é perigoso, porque aí dá margem a gente entender que alguns valores aqui dentro, eles são reais, mas não são nem racionais e nem irracionais. Entendem? Então, nessa brincadeira, a melhor representação seria que os irracionais eles não tivessem
mesmo uma bolinha ou um símbolo de conjunto. Tiraria ele aqui, tá? Eu tiraria. Então eu tiraria. Pronto. Não mudou nada isso aqui. Os naturais estão contidos nos inteiros, que estão contidos nos racionais, que estão contidos nos reais. E os irracionais, eles estão contidos nos reais. Então, digamos aqui que eu tenho algumas bolinhas aqui. Esses são números irracionais, tá vendo? Eles estariam aí nessa parte roxinha do gráfico. E aí, aquela representação que eu falei para vocês, que ainda nos livrinhos mais antigos tinha, hoje já não tem. E isso aqui é o que acontece com os nossos conjuntos de números, até o momento. Por que eu disse isso? Porque tem um conjunto danadinho, um conjunto do mal, na verdade é do bem. É um conjunto que completa o que os números reais estavam deixando para trás. Olha essa situação. Cara, como é simples isso aqui. Dividir o número 18 em duas partes, cujo produto seja 82. Ai, que defeito, meu Deus, lá vem. Tá, pensa comigo. Os naturais, os inteiros estão fora, os racionais são maiores, os reais, existe um conjunto que vai abarcar não só o que a gente já conhece dos números reais, como ele vai complementar a ideia. O nome complexo ele não relata exatamente o que é esse conjunto. É só nome. Mas pensemos o seguinte, se a gente tenta resolver esse problema, olha aqui, né? X mais Y é 18. Eu quero dividir um número em duas partes. Ou seja, ele é 18. Quando você multiplicar um pelo outro, dá 82. O que eu faria? O que vocês fariam? Fatalmente, nós faríamos isso aqui, né? Isola uma variável na equação de cima, que é a mais fácil. Então, por exemplo, eu gosto de sumir com um y para ficar só com x. E depois pega esse 18 menos x e joga aqui, ó. Ah, safadinho, no lugar do y. Quando você multiplica x vezes 18 e x vezes x, você vai ter 18x menos x quadrado. E aí você joga todo mundo. Eu gosto de jogar para o outro lado, ó, porque o x2 está negativo. Então, esse passa positivo, esse passa negativo. E o 82 que já estava aqui ficou positivo. Resolver isso aqui, meu amigo, sinto muito, é báscara. Porque se eu conseguisse resolver pela soma e produto, eu respondia essa questão aqui. Tá certo? Então, vamos lá. Chapuleta aí o báscara. Ó. 18 ao quadrado, 4 vezes 1 é não sei o quê. Tá, 324. Estou acelerando aqui para a gente não perder tanto tempo nas continhas, porque báscara vocês sabem fazer. Chegou aqui a paradinha, meu Deus do céu, olha o problema que nós temos. Foi mal. Essa raiz de um número negativo não vai ter solução dentro desse conjunto aqui, ó. Ah, safadinho, esse conjunto aqui não dá solução. Então, geralmente, a gente diz que x não pertence aos reais. Mas aí que tá. Essa parada do número complexo, ela veio justamente para resolver o tipo de situação que nós estamos vendo, que é a ideia da raiz negativa. Ah, safadinho. Vamos lá. Até então, os números que a gente conhece, eles preencheriam, eles completariam uma reta, que a gente chama de reta real. Né? Tá aqui os naturais primeiro, ó, vieram para cá. Aí entrou esses aqui, esse conjunto já é o dos inteiros. Depois a gente coloca os números negativos, olha que bonito. Né? Negativos, os números fracionários. Quer dizer que esse conjunto aqui é um dos números racionais. Aí você junta aqueles números que não conseguem virar fração. Pi, raiz de 2, eu estou colocando só alguns. Mas vocês imaginem que essa reta, ela era um buraco, não tinha esses valores. E eles aos pouquinhos foram sendo preenchidos, né? Esses buracos, ó. E você conhece ainda entre esses intervalos números menores. Então, praticamente a gente fecha a reta com esses conjuntos. Aí vem a pergunta. Se tudo que a gente conhece de número está nessa reta, onde é que entraria os números complexos? Eita, peste, olha o problema. Fácil. A gente inventa uma outra reta para eles. Ó. Vamos chamar esse primeiro eixo de eixo real. E aqui vai entrar um outro eixo, que é o eixo imaginário. Então, com certeza vocês ouviram em algum lugar que os números complexos, eles são feitos
por duas partes, e uma delas é uma parte que a gente chama de um número imaginário. Legal? Então, números complexos têm uma parte a mais do que o real, que é a parte onde os números são imaginários. Beleza? Então, para a gente estudar de forma legal o conjunto dos números complexos, vamos pensar que dois indivíduos aqui, Gauss dispensa apresentação, vocês já conhecem com certeza de outros carnavais, e Hamilton formataram a ideia para esse tipo de número como um conjunto de pares ordenados. Ou seja, isso aqui é um número, tá? Não é mais um par tipo XY, não. Isso aqui é um número complexo. Ele é formado por duas partes. A primeira é a parte real e a segunda é a parte imaginária. Então, os mesmos números que a gente conhece, o número real 5, por exemplo, a representação dele complexa seria 5 e 0. Aqui, de novo, ó, essa parte do número é a real, essa é a imaginária. Então, isso aqui é a mesma coisa que o número 3/7. Esse tipo de situação aqui, ó, já 0 e 1, vocês estão vendo que a parte real é 0 e a parte imaginária do número é 1. Isso quer dizer que ele é um número que não é real. Tá vendo? Ele tem uma parte imaginária. Tem alguns autores que chamam esse tipo de número de imaginário puro, porque ele não tem nada de real, ele é só um número imaginário. E qualquer outro número dentro desse contexto, ele pode ter as duas partes. Ó. Ele tem uma parte real e outra parte imaginária. Uma parte real e outra parte imaginária. Tá aí uma apresentação e um tipo de representação muito eficiente que eles inventaram para representar literalmente um número que não é real. É um número formado por duas partes. Lembrem sempre, a primeira é a parte real e a segunda é imaginária. Depois, então, do tipo de representação que nós vimos anteriormente, de par ordenado, mas lembrem sempre ó, que o primeiro é sempre o número, a parte real do número, e o segundo é a parte imaginária. Esse par aqui, ele foi designado como unidade imaginária do número complexo. Então, quando você quer representar alguma coisa que tenha um número complexo, tem que ter junto dele o i, que é como se fosse uma unidade. O comprimento não é o metro, a unidade? Então, a unidade básica do número complexo é o i. Coloquei aqui uma operação, inclusive Hamilton e Gauss, eles elaboraram regras para essas operações na forma de par ordenado. Na verdade, nós vamos pular isso aqui, porque o que interessa é esse resultado aqui. Ó. Isso aqui, se me perguntarem, professor, o que eu tenho que aprender primeiro? A primeira coisa que você guarda é que i ao quadrado é igual a menos 1. Beleza? Essa situação. Isso aqui é a unidade básica do número complexo. Se você quiser também, você pode pegar esse quadrado aqui e jogar ele para o outro lado, virando a raiz. Daí, ó, bate aquele sininho. Eu vou dizer para vocês, então, que i é a mesma coisa que a raiz de menos 1. E o real motivo de se ter inventado, se ter construído o conceito de número complexo é justamente para resolver os problemas que as raízes negativas nos traziam. Então, o i ao quadrado é menos 1, é o conceito, mas a gente pode dizer que o i ele vale a raiz quadrada de menos 1. Para completar, então, essa forma aqui, que nós chamamos de par ordenado, eles elaboraram uma forma de separar a parte imaginária e a parte real. Né? Falei trocado, mas está aqui. Essa é a parte real, essa é a imaginária do número. E ele nos traz uma forma muito legal, que é a forma que nós chamamos de forma algébrica. Então, a primeira forma do número complexo é o par ordenado. A segunda é a forma algébrica. A representação que a gente vai usar aqui, a maioria dos livros do ensino médio usam, é que é Z um número complexo. O cara fala, professor, mas Z não é a representação do número inteiro? Tem lugares que eles colocam ômega, teta, uma letra grega. Mas tudo bem, não importa o formato, não importa. Acho que tem livros que chamam esse aqui de X e esse aqui de Y. Fica até fácil para a galera lembrar da questão dos eixos, tá bom? Mas vamos continuar, independente da ocasião. Esse cara que está sozinho é a parte real do número. Esse que está junto do i é a parte imaginária do número.
E o i mesmo, gente, por favor, o i você não precisa ficar trocando por raiz de -1. Deixa o i ali, que ele é uma resposta bonita, linda. E eles formam a letra da palavra Zabi. Eu até lembro daquela música, né? Zabi, quanto tempo não te vejo. É do Leonardo. Ai, Zabi. É o Zabi. Z que é igual a A mais B vezes I. Por favor, guarde esse I. Olha aqui uns exemplinhos, ó. Isso aqui é um número complexo, o 2 é a parte real, o 3 sozinho é a parte imaginária e o i é a representação do número complexo. Olha um outro aqui, ó, 5 menos i. Vocês estão vendo que menos 5 é a parte real e menos 1. Atenção, menos 1 é a parte imaginária. O i é a unidade. Aqui é um número que é só imaginário, tá vendo? A gente chama isso aqui de número imaginário puro. E esse aqui também é um número complexo, mas a parte imaginária dele não existe, ou seja, ele é um número que a gente chama de real puro. Então, ou o número é real puro, ou é complexo, ou imaginário puro. Mas entre o meio termo a gente pode ter qualquer tipo de número. Vamos fazer uns exemplinhos para vocês verem, bagaceira? Bora lá para os exemplinhos. Vamos resolver a equação x ao quadrado mais 4x mais 5 que é igual a 0. Vamos lá. Bhaskara, não tem outra. Não adianta querer fazer soma e produto, você não vai achar dois números que é a soma da menos 4 e a multiplicação dá 5. Então tá aqui, menos 4, 4 ao quadrado, 4 vezes 5 e tal. Bhaskara você já conhece, né? B ao quadrado menos 4ac, 2 vezes 1, 2. E aí nós vamos chegar nessa situação aí que a bagaceira é violenta. Olha só. O que a gente faz aqui? Nessa situação, no conjunto dos números reais, nós vamos dizer que não existe valor real para isso aqui. Mas, caros irmãozinhos, caros coleguinhas de plantão, esse número agora, com o advento do número complexo, ó, a gente sabe isso aqui, certo? Isso é definição. A gente pode também dizer isso aqui, ó, que o i é a raiz de menos 1. Se você joga isso aqui, ó, transforma essa raiz num produto de duas raízes, olha só, como é que eu faria isso aqui? Vocês estão vendo que eu separei o número menos 4 em menos 1 vezes 4? E agora eu posso dizer que a raiz de 4 vezes raiz de menos 1 é uma forma de fatorar ele. Nessa brincadeira, o raiz de 4 a gente sabe que é mais ou menos 2. O sinal está aqui, mais ou menos está aqui no Bhaskara, certo? E a raiz de menos 1, nós trocaremos por i. Cara, é só isso. Ó. Olha como fica. A raiz de 4 é 2 e a raiz de menos 1 é i. Agora eu posso simplificar todo mundo por 2. Ó. Esse aí tem que ser todos, tá? Por conta desse mais aqui. Não vem querer só cortar isso aqui com esse não, hein, gente. É pecado. Deus castiga. Não pode, não pode, não pode. Tem que simplificar tudo. O 4 por 2 dá 2, o 2 por 2 dá 1 e esse 2 por 2 vai dar 1. Vai ficar, então, menos 2, mais ou menos raiz de i, tá? Então, coloquei aqui, mas você sabe que tem um 1 aqui na frente, tá bom? Na prática, não precisa. Mas, olha aí, ó, achamos a resposta para a fórmula de Bhaskara. Isso aqui, em termos de parábola, ele não vai alterar nada. Se você construir essa parábola, o delta sendo negativo, a parábola vai passar assim, ó. Ela não toca o eixo x. Não existem raízes reais. É assim que a gente responde. Mas esse camarada aqui, que é um número complexo, na verdade são dois números complexos, eles resolvem essa equação. Não muda nada, não é que a parábola não existe. A parábola existe, mas ela não toca o eixo do x. Não existem raízes reais. Respondido. Olha só que massa. Mais um. Verifique seus números complexos 2 menos 2i e 2 mais 2i são as soluções da equação z ao quadrado menos 4z mais 8 igual a 0. Cara, não tem o que fazer. Vamos verificar o que responde essa equação. Bhaskara. Menos b, b ao quadrado menos 4ac, vai dar 16 menos 32. 16 negativo. De novo, moçada, de novo. O 16 negativo, eu vou tirar o menos 1 dele. É só isso, a parada. Tira o menos 1 dele. Vai ficar, então, 16 vezes menos 1. A raiz de 16 é quanto? É 4. E a raiz de menos 1 é i. Pronto, ó. 4i. Vocês estão vendo aqui que eu posso simplificar de novo? Só que tem que ser os dois, tá? 4 dá por 2.
e outro 4 também dá por 2, vai ficar 2 mais 2i. Ou seja, essas duas respostas são soluções para esta equação. Beleza? Então, moçada, essa é a apresentação do número complexo. Já falamos de duas formas que ele tem, que é a forma de par ordenado e a forma algébrica, que é o famoso ZAB. Vamos falar agora nos próximos vídeos de operações e das outras formas. Beleza? Por enquanto é só. Fiquem com Deus e até a próxima.